Deus que entra na cova do leão, que derruba o gigante, que abre mar, que cura, que salva, que batiza, que prepara. É o Deus que santifica, purifica. É o nosso Deus. Esse daí é o general de guerra. E além de ter todo o poder no céu e na terra, Ele habita no nosso meio e está aqui nessa noite. Louvado e agradecido ao seu nome. Glórias a Deus. Que o nosso Deus venha ser exaltado. Meus irmãos e minhas irmãs, abra por gentileza Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo de número 8. Semana passada nós terminamos o finalzinho do capítulo de número 7, que nos custou aqui em média de uns quase 30 minutos, para nós concluirmos o capítulo de número 7, e depois nós já demos entrada dentro do capítulo de número 8. Reforçando só a memória, nós vimos que quando, antes mesmo de Jesus descer da montanha, do seu sermão da montanha, ele pegou e fez uma exortação, mostrando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Não é aquele que cura, ou aquele que expulsa demônio, ou é aquele que faz sinais, prodígios de maravilha, que tem uma qualidade de ser um homem santo. Jesus nos deixou muito bem claro esse ideal. E Jesus, ele rebateu essa questão das curas falsas. E quando ele desce da montanha, a primeira coisa que ele faz foi o quê? Curar. Jesus, ao mesmo tempo que rebateu, ele chegou lá e curou. Aí ele anda mais um pouquinho, cura de novo. Aí ele chega na casa de Pedro, ele cura de novo. Aí eu fiz a pergunta: por que Jesus começou então o seu ministério curando? Lá no Sermão da Montanha ele exortou que nem todo aquele que cura é santo, mas Jesus agora está fazendo as curas. Por que Jesus faz isso? Para mostrar que ele não é qualquer um. Esse é o primeiro ponto. Ele não é qualquer um. Ele não simplesmente faz, mas ele mostra os seus frutos. Porque dentro do seu sermão ele falou: pelos frutos conhecereis qual é a boa árvore. Então Jesus, a partir deste momento, ele, na verdade não a partir desse momento, mas desde quando ele nasceu, ele já veio cumprindo então a lei e os profetas. E quando nós chegamos no versículo de número 7 do capítulo 8, olha só o que está escrito: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui está a resposta, porque Jesus, quando ele sai do seu sermão, ele inicia então a fazer milagres, prodígios e curar. Porque quando Jesus fazia isso, saía uma notícia muito grande ao redor da circunvizinhança. E nesse momento as pessoas já estavam conhecendo que Jesus já não era mais um mestre qualquer, como no finalzinho do capítulo 7 o próprio público descreveu Jesus. O próprio público descreveu Jesus como: esse daí não fala como os escribas e fariseus, mas ele fala como tendo autoridade. Nesse princípio, Jesus já estava mostrando que ele não veio por brincadeira. E nenhum pregador ou nenhum mestre está com brincadeira quando ele exorta severamente os seus ouvintes. Você vai entender que uma pessoa não se importa muito com a salvação da alma ou com o policiamento do seu irmão quando ele não usa uma certa exortação ou um certo apontamento para termos um andar de santificação. Geralmente, como nós falamos bastante semana passada do falso profeta, ou daquele que gosta de tomar a glória para si, ele vai fazer o quê? Ele vai lisonjear o próximo por causa dos seus próprios interesses. Sendo assim, Jesus aqui, ele já saiu totalmente fora da casa. Ele já mostrou que ele tem autoridade para expor a lei, e o Sermão da Montanha foi exatamente isso, a exposição da lei. E agora, quando ele desce da montanha, ele começa a cumprir os profetas.
Porque Isaías, ele não faz parte da lei, ele faz parte dos profetas. E Isaías, ele é considerado como o profeta messiânico, por conta das suas profecias que apontavam a vinda de um Messias, que nasceria de uma virgem, que seria imolado. No caso, o texto que nós lemos aqui, que é aquele que veio e tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. É por conta dessa verdade, é de que nós descansamos quando nós temos um irmão acamado, quando nós temos um parente doente, quando nós temos um amigo enfermo. Nós descansamos no sentido da fé. Por quê? Porque não está no nosso controle, não está na nossa força. O que nós podemos fazer é rogar àquele que tem todo o poder. E é assim que nós fazemos todos os cultos, todas as nossas orações, todos os momentos. Nós pegamos: Senhor, abençoa, faz isso, se for a tua vontade, cura, liberta, batiza. Mas quando nós chegamos no final da nossa oração, contudo, que seja feita a tua vontade. Então, quando eu entendo que é a vontade do Criador que tem que prevalecer, eu entendo que Jesus é o autor e consumador. E ele não é médico dos médicos. Ele não é médico dos médicos. Sabe quem é médico dos médicos? É o professor do médico. Quem já fez uma faculdade ou conhece uma faculdade de medicina, o médico ele não sai formado dali, ele fica debaixo de uma tutela de um outro médico que tem experiências e vai ensinando ele. Só que o médico dos médicos só consegue tratar aquilo palpável, só consegue chegar até certo ponto. Agora, o nosso Cristo, esse daqui que tomou sobre si as nossas enfermidades, ele é médico por excelência. É por excelência. Qual que é a diferença? É gritante. Jesus, além de saber como funciona a anatomia, Jesus, além de curar o corpo físico, ele é o único que pode curar a alma. Ele é o único que pode purificar uma consciência. Ele é o único que pode tirar do abismo mais profundo aquele que jaz em trevas. Ele é o único que pode resgatar da escravidão e colocar em uma luz gloriosa, dar um banho com o seu sangue, purificar, lavar, regenerar, dar nova vida. É nesse sentido que nós temos que entender que Jesus, ele tomou sobre si. Então, tudo quanto nós necessitamos, nós rogamos àquele que tem todo o poder. Contudo, nós temos que ter consciência que nem sempre aquilo que nós almejamos, nós vamos alcançar. Tá? Eu conheço grandes homens de Deus. Eu acho que eu já até dei aqui um testemunho do teólogo Russell Shedd. Não lembro se eu já dei esse testemunho aqui, mas eu vou falar dele. Ele teve um câncer no cérebro, na cabeça. Um grande teólogo, um grande pastor, foi pastor de igreja. E quando ele descobriu que tinha um câncer no seu cérebro, a igreja, obviamente, que se comoveu juntamente com ele e começaram a empenhar em oração. E todos os cultos orando. E ele, quando estava na igreja, orava. E quando estava na sua casa, ele orava também. Isso é testemunho de familiares dele. Até que um dia, ele em sonho, Jesus, ou o ser, apareceu a ele e disse que ele seria curado. E revelou para ele como seria curado. Então, quando ele acordou do sonho, no outro culto, quando a igreja foi começar a orar, ele anunciou, falou: irmãos, não precisa mais orar por mim. A igreja até ficou mais tipo, por quê? Não precisa, porque Deus falou para mim, me mostrou que ele me curaria. Então, a partir de hoje, eu descanso e não quero mais lembrar desse mal, a não ser se for para tratamento e tudo mais. Mas ele até questionaram ele, falaram assim: pastor, mas como isso vai funcionar? Sabe qual foi a resposta dele? Quem é crente não morre. Esse é o primeiro ponto. Quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então aquele que está ligado ao trono da graça, que está ligado ao Criador e confia naquele que é o dono da vida,
ele entendeu que se ele fosse curado aqui, a glória é para Deus, mas se ele morresse com aquela enfermidade, ele estaria ainda assim na glória do Senhor, porque aqui nesse mundo nós teremos aflições. Jesus não vai nos isentar disso, e ele mesmo nos disse isso. Ele falou: no mundo tereis aflições. Paulo fala o quê? Que nós não temos que comparar as aflições desse tempo presente com a glória que há de ser revelada para aqueles que amam e temem ao Senhor. Paulo também vai nos informar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem o Senhor. Todavia, eu e você, então, a partir dessas informações, que tem muito mais informações sobre isso, mas a partir dessas informações, o que eu e você temos que ter na nossa consciência é que eu e você não somos de você. Nós não somos de nós mesmos, porque já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, se eu estiver em um problema complicado, eu tenho que tirar o quê? A alegria do meio daquele problema. Pastor, mas é muito difícil. Eu sei, e Jesus sabe disso, é por isso que Ele te sustenta no momento difícil. E a misericórdia dEle é com você, e mesmo na sua rancorosidade, mesmo na sua cegueira de não conseguir ver coisas boas no meio de uma tempestade, Jesus ainda te sustenta. E Ele vai chamar o que os discípulos depois? De homens de pouca fé. Então, nesse princípio aqui da enfermidade, o que nós temos que ter na consciência é isso: que nós servimos um médico por excelência, que Ele é detentor não só da cura, mas sim da vida, que Ele não manda simplesmente nesse tempo, mas Ele manda no tempo presente, porque o próprio Isaías disse o quê? Que Ele é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, então eu entendo que Ele é além da eternidade, porque foi Ele que criou a eternidade. Se Ele principiou a eternidade, então nada é difícil para Ele. Se o Deus que nós servimos criou tudo do nada, então por que nós temeremos, mesmo quando nós não vemos uma saída? A saída para o cristão é fé, descansar e saber que muitas das coisas não estão no nosso governo. É que nem agora que nós oramos pelo irmão do pastor José Adriano. Nossa vocação é clamar ao Senhor, mas quem pode fazer alguma coisa é Ele, tá bom? Então, como nós cristãos, temos que ter essa consciência e essa garantia de que o Deus que trabalha por nós pode fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos, imaginamos, e nós não temos que perder a fé. Temos uma testemunha viva, o presbítero Zeca. Faz bastante tempo que você tem problema na perna, não tem, Zeca? Faz bastante tempo. Muito tempo que a gente vê, a gente já oramos, já buscamos, não nos esmorecemos na fé. Só que eu acho mais bonito dele é o seguinte: estou aqui, ninguém me tira. Se Deus quiser me curar, glória a Deus. Se não quiser me curar, glória a Deus da mesma maneira, porque eu sigo Ele não porque Ele pode me fazer, mas eu sigo Ele por aquilo que Ele já me fez. Tá bom? Deu para entender essa parte? Então, nós chegamos no versículo de número 18. Aí Jesus ele sai da casa de Pedro e começa a andar. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, e ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se deles, um escriba, e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Jesus dá uma resposta. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Existe uma gama de teólogos, e eu estou no meio dele, eu também concordo com isso que eu vou falar com vocês, que esse escriba aqui, que se ofereceu para seguir a Jesus Cristo, sabe quem é? Judas de Quiriote.
mais conhecido entre nós como Judas Iscariote. Há uma grande massa de teólogos que acredita que esse escriba que se ofereceu para seguir a Jesus é Judas Iscariote, porque até então você pode ler todos os evangelhos, você não vai encontrar Jesus chamando Judas, só vai encontrar Judas no meio deles. Os demais apóstolos têm todos o chamamento de Cristo, todos eles vieram por um chamamento, e não foi por um chamamento assim tipo, você quer vir? Não, Jesus simplesmente falou, segue-me, venha, larga e venha. Os apóstolos foi dessa maneira, por isso que eles permaneceram até o martírio, por conta de entender que aquele que chamou eles era muito maior do que qualquer reino, muito maior do que qualquer príncipe, de qualquer rei. Então, quando Jesus fala isso, e esse escriba, porque Judas, ele não era o mais, como se fala, o menos intelectual da turma. Judas, ele era um homem muito inteligente, ele conhecia da lei, ele conhecia de guerra, ele conhecia de estratégia. Até então, se de fato ele for um escriba, as qualificações para ser um escriba é de alta patente, ao ponto de algumas interpretações dizer que Judas ele era o que cuidava da bolsa do grupo, é o que era o, abre aspas, o tesoureiro, fecha aspas, aí da comitiva de Jesus. Era ele que coordenava todas essas coisas. Existem algumas interpretações que vão contra isso, mas em suma, isso daí é o que se aponta com mais evidência. Sendo assim, Jesus ele fala para Judas que, por exemplo, se você está buscando fama comigo, se você está buscando uma revolução, porque Judas ele era um revolucionário, ele era um zelote, ele vinha de uma classe que era contra o Império Romano, e eles esperavam o Messias, não que morreria, mas eles esperavam o Messias que puxava a sua espada da bainha, subia em seu cavalo branco e subjugava o Império Romano. Quando esse escriba viu que potencialmente esse Rabi da Galileia tinha essa influência de atrair as massas, logicamente que não somente esse escriba, supostamente Judas, mas também todo o império começou a focar em Jesus, porque Jesus estava atraindo uma grande multidão, e para o Império Romano, para essa multidão se virar contra o Império Romano e se tornar uma rebelião, era muito fácil. Então nesse momento os olhares começaram a ficar em Jesus, não só pelos judeus, mas também pelos romanos. Aí então Jesus fala dessa maneira para ele, ó, as raposas têm covil e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar. Em outras palavras, o que você busca em mim, eu não tenho para lhe oferecer, porque os lobos têm covil, eles têm onde ficar, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho nada. Mas espera lá, ele não é dono de tudo? Sim, mas naquele momento não era a função dele ser dono de tudo. A função dele era pagar o preço para Deus. E uma das ordenanças de pagar o preço para Deus era o quê? Se esvaziar de tudo, de toda a sua glória, de todos os seus bens, de tudo, seja ele encarnado, seja ele divino. Jesus ele ia chegar ao ápice do seu esvaziamento, e ele estava a caminho disso. Ele deixa bem claro: não adianta me seguir, porque as coisas dessa terra são vis. Não adianta, eu não vim aqui para dar casa para ninguém, porque até os cachorros têm casa, eu não tenho. Eu não vim aqui construir nada para ninguém, porque isso daí a própria natureza se encarrega. Então Jesus deixa muito bem claro: se você quiser seguir a Jesus, entenda isso. Mesmo ele sendo dono do ouro e da prata, esse não é o objetivo. Aí aparece um outro discípulo e ele fala o quê? Senhor, deixa eu enterrar meu pai. E Jesus vai lá e dá outra lapada. Qual que é a lapada? Deixe os mortos enterrar os seus mortos.
Quem é o morto aqui? O homem natural. O homem natural, aquele que só nasce do ventre e está andando e tem nome de que vive, mas está morto. Como João disse lá em Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. O que é isso? É o homem natural, é o homem que não confessou Cristo como seu Salvador e que não confessou publicamente o seu Cristo como Salvador. Porque no contexto ao qual nós estamos, por exemplo, hoje eu até coloquei um comentário em uma publicação que dizia assim: o ladrão da cruz, ele não foi batizado, ele ele colocou um monte de adjetivos lá, contudo ele foi salvo. Aí beleza, eu li aquilo lá lindo, lindamente, belo, só que eu fui obrigado a colocar embaixo. Só que nós temos um detalhe: se eu hoje confesso Cristo e morro daqui 1 hora, estou tranquilo. Por quê? Não negligenciei nada. O ladrão da cruz foi isso daí. Ele confessou Cristo, deu 5 minutos depois ele morreu. Vamos por 1 hora, 2 horas, ele morreu. Ele não desceu nem da cruz. Não se compara o ladrão com a nossa cultura. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas achando que o evangelho é brincadeira. Tem muitas pessoas achando que Jesus é só graça. Não. Vamos se assustar um pouco? Abra lá em Hebreus, dentro desse princípio, Hebreus 10. Toda vez que eu leio esse texto, eu peço perdão para Deus e peço ajuda para Ele. Hebreus 10, versículo de número 26. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 26. Olha só que doidura isso daqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Opa, então quer dizer que eu posso andar deliberadamente? Será que eu posso andar com libertinagem? Será que se eu confesso Cristo, então eu posso andar do jeito que eu quiser, que eu já estou salvo? Só porque o ladrão da cruz foi salvo, não quer dizer que eu estou no mesmo caminho dele. A minha cultura, a minha vida, o meu universo é diferente de todos. Como eu disse, eu posso estar aqui pregando lindamente, falando coisas belas e maravilhas para a salvação de todos, mas dentro de mim está cheio de ódio, prostituição, rancor, porfia. Eu posso aparentar ser alguma coisa que na verdade eu não sou por dentro. Isso daí, o Arthur só está anotando só, que eu não sou por dentro. Então eu tenho que entender o seguinte, que se eu estiver em Cristo e Ele estiver em mim, eu passei da morte para a vida. Aquilo que eu fazia, hoje eu já não faço mais. As coisas velhas passaram, tudo que se fez, novo. Então a confissão pública de fé, como eu já disse no discipulado, não está em eu levantar a mão, ou eu vir aqui na frente e falar assim: eu aceito a Jesus Cristo, e chorar, e tchutchu, e bonitinho, coisa linda, mas acaba o culto, nunca mais volta para a igreja, ou acaba o culto, volta a fazer as mesmas práticas, ou no outro culto já não está mais na igreja, ou na outra reunião já não está mais. Irmãos, o dia que eu voltei para a igreja, no outro dia eu estava na escola dominical, eu estava no culto de quinta-feira, eu estava no culto de terça-feira. Minha sogra está aqui, não deixa eu mentir. Meu sogro está aqui, não me deixa mentir. O dia que eu voltei para Cristo, eu nunca mais deixei de estar. Por quê? Quando você entende. Eu entendi que estar em Cristo é eu me abster de tudo aquilo que me dava prazer no mundo. Eu entendi que para eu não ser enterrado junto com os mortos, eu tenho que estar com aquele que tem vida.
E tem pessoas no nosso meio que têm muito mais prazer de andar com mortos do que com aqueles que estão vivos. Tem muito mais prazer na ganância dos mortos. Nós lemos aqui na segunda-feira Salmo 43, Salmo 71. Asaf quase se desesperou da vida. Sabe por quê? Porque ele ficou se admirando da riqueza do ímpio. Ele ficou vendo a grandeza daqueles que estavam mortos. 73, né? Começou a ficar aborrecido porque o ímpio prosperava e o justo padecia. Ele começou a olhar aquilo lá e na ânsia dele, ele fala, na minha loucura, eu comecei a me comparar com o ímpio. Só que quando ele tornou em si, e ele entendeu que ele já não faz mais parte com o mundo, porque o mundo você pode olhar, vamos, me fica na boca. Olha só, deixa eu tomar água, vai. Ô cara, vai ter o mundo inteiro, você vai ajuda a minha boca. Brincadeira. Aí tá vivo, miserável ainda. Deixa ele vivo aí. Senão ele vai se levantar contra mim naquele dia. Deixa ele vivo. Perdi até a linha aqui onde eu estava agora. Então, onde que eu estava? O Salmo Asaf. Ele vai lá e começa a se desesperar por causa da prosperidade do ímpio. Aí quando ele entende que ele já não faz mais parte com toda essa riqueza, com toda essa pompa, ele começa a se acomodar então com as coisas humildes. E quando ele começa a se acomodar com as coisas humildes, ele começa a compreender que há a pureza de Deus em todos os detalhes. Se hoje eu só estou com um prato de comida na minha mesa, louvado seja o Senhor, porque eu não precisaria nem, talvez eu nem teria esse prato de comida. Se hoje eu estou no meu trabalho ruim, graças a Deus, porque talvez eu não teria nem esse trabalho ruim para poder me cansar. Se hoje eu estou dentro de uma igreja com muito calor, louvado seja a Deus que nós estamos numa igreja que estamos passando calor, porque talvez nós nem teríamos mais isso daqui. É uma coisa que eu sempre digo: o ruim é melhor do que o pior, porque dependendo da murmuração, a coisa pode piorar. Aí você vai se lamentar e vai falar: poxa, como era bom aquele dia, por que eu não valorizei aquilo que eu tinha, por que eu não dei mais valor no meu marido, por que eu não dei mais valor na minha esposa, por que eu não dei mais valor nos meus filhos, por que eu não dei mais valor no meu trabalho? Sabe por quê? Porque você não foi agradecido. Se você é agradecido, pronto, você vai viver feliz. E o dia que você não estiver mais naquele lugar que você estava, você vai ter consciência de que o melhor lugar para você estar hoje é onde você está. Está ruim? Louve ao Senhor. Está difícil? Glorifique o Senhor. E não se preocupe em querer enterrar os mortos. Deixa que os mortos enterram os seus mortos. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você faz parte da vida. Lógico que, contudo, nós vamos no velório, vamos fazer um culto público, não é uma coisa radical. Jesus está falando na consciência, tá? Fica se pesando com aquilo que já passou. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Glória a Deus. Parou o trem aqui. Som. Bom, aqui então agora nós vamos entrar no versículo de número 23. Esse texto aqui do versículo de número 23 é muito conhecido entre todos. Por quê? Porque Jesus, ele vai agora entrar no mar, junto com os seus discípulos, eles seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele porém estava dormindo. Meu Deus, já eu faço uma aplicação disso. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se,
repreendeu o vento, o mar, seguiu-se uma grande bonança. Meus irmãos, vamos fazer mais aplicação, porque o fato aqui já é esse. O fato é que eles entraram no mar, no rio lá, e começou uma tempestade. Aquela tempestade começou para lá, para cá, para lá, para cá. Então o fato, nós sabemos que aconteceu isso. Só que o que nós podemos aplicar e aprender dentro dessa passagem? Primeiro ponto: o barco, podemos simbolizá-lo como a igreja. O barco, nós podemos simbolizar como a igreja. Todos nós entramos dentro desse grande barco. Nós estamos dentro desse barco. Até então, em certa época do ano, um dos símbolos da igreja era uma âncora. Era uma âncora. Então tem essa ideia. Então nós estamos tudo dentro desse barco. A tempestade chega. Não chegou a tempestade? Você já não passou por tribulação, por aflição, por contenda, por desespero, por luto, por agonia, por ciúmes, por tudo? Você já não passou por essa grande tempestade? Por calúnias, por defamações, seja por ordem financeira, ordem espiritual. Todos nós já passamos por alguma vitupério e dentro desse barco. Só que o detalhe, que muitas das vezes a hora que nós estamos no ápice da tempestade, é que nós vamos lembrar que o mestre está dentro do barco. Só no ápice da dificuldade que me vem assim: poxa, vou orar a Deus, ou eu vou buscar o Senhor. Na hora, tem gente que não ora, mas veio uma enfermidade, virou o melhor orador do mundo. Tem gente que não ora, mas vai vencer o boleto semana que vem, já começa a orar hoje. Ainda mais se o boleto tiver 3, 4, 5 mil reais lá. É que ele vai orar intensamente, né? Nós só vamos lembrar de buscar, de despertar o bom mestre quando nós estamos numa grande tempestade e quando a água já está cobrindo o barco, está entrando dentro do barco. Aí nós vamos lá, cutuca Jesus: bom mestre, salva-me, me ajuda. Aí quando eu acho que eu vou encontrar de Jesus uma palavra de consolo, ele zomba comigo. Ele fala o quê? Você tem pouca fé, hein? Mas Senhor, eu estou no meio da tempestade. Senhor, mas eu estou no meio do vendaval aqui, eu não consigo ver nada. Você já esteve já no meio de uma tempestade? Literalmente uma tempestade. Esses dias passou um vento aqui que muita gente se assustou, não é? Agora imagine no meio do mar, no meio das águas, dentro de um barquinho minúsculo, com um monte de homem ali, o vento para lá e para cá, para lá e para cá. Às vezes é assim a nossa vida. Jesus nos chamou de pouca fé, por quê? Porque nós não escutamos a ordem do capitão. A ordem do capitão é: busca a mim em primeiro lugar. Essa é a primeira ordem. Me busca em primeiro lugar. Como assim? Montou no barco? Busca a Deus. Deu a primeira remada? Busca a Deus. Está se armando o tempo? Busca a Deus. Está no meio da tempestade? Busca a Deus. Está na bonança? Busca a Deus. A ideia é você buscar a Deus e descansar o seu coração. No caso aqui, Jesus literalmente estava com eles. Eles já sabiam, já estavam cada vez mais conhecendo o próprio Cristo como Deus. Se eles não soubessem, não tivessem tanta confiança que Jesus era Deus, eles nunca estariam seguindo Ele, porque Jesus já tinha curado, Jesus já tinha sarado, Jesus já tinha falado de profecias, eles já tinham visto Jesus. Então a fama de Jesus já era um milagreiro. E eis aqui um dos motivos também que Jesus estava fazendo muito milagre. Sabe por quê? Para atrair também a multidão. Você quer transbordar mais ainda essa igreja? Coloca o paralítico aqui e deixa ele levantar. Você vai ver só que vai vir gente atrás aqui. Se vão ficar todos, já não é comigo isso, mas que vai vir, começa a fazer um movimento voltado à espiritualidade,
um movimento voltado à cura, à libertação, começa a fazer campanha, começa a fazer, que eu sempre digo, né, que é catar crente ganancioso, começa a fazer campanha aí de destravamento de porta, chavinha, de não sei o que, você vai ver, vai encher, porque a multidão gosta disso, mas uma vez que encontra com Cristo, entende que Ele não tem nada a ver com essas coisas, nós nos desprendemos disso e começamos a seguir o bom mestre. E uma vez que eu começo a seguir o bom mestre, eu entendo que eu tenho que andar com ele com fé. A fé é iluminar, é a ideia de ser o meu único salvador, de eu desprender de tudo por causa dele. E quando Jesus chama ele de pouca fé, ele se levanta, repreende o vento, o mar, e cediu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles sabiam já quem era. Só que sabe aquele entusiasmo de admiração? Sabe aquele entusiasmo de ver mais um milagre? De você ver algo agora tipo extraordinário, porque isso é um milagre de prodígio. Lembra de Jesus falando milagre de maravilha? A paz igual a uma tempestade é um milagre de maravilha. Isso daí não é qualquer um que faz, não. Isso daí não é. Eu já tive o privilégio de ver, não foi por mim, mas eu já tive o privilégio de ter um pastor cristão na época, nós estávamos na construção, e começou a vir uma grande tempestade, e veio aquela barra preta mesmo, e nós estávamos prestes a concretar a primeira laje da parte de cima. Sabe onde que tem as vigas hoje, que tem aquele chapéu? Na laje embaixo ainda nós íamos concretar ali, e o caminhão tinha acabado de encostar, e aquela chuva veio. De repente o velho estendeu a mão, o Zeca estava, né, Zeca, nesse dia? Ele estendeu a mão, repreendeu a chuva. Irmãos, diante do Salvador, chovia na Via Expressa, mas não chovia na igreja. Nós estávamos trabalhando, descarregando concreto e a chuva passando. Não foi só eu, nós tivemos duas dúzias de pessoas, 20 pessoas estavam trabalhando mais ou menos naquele dia. Todo mundo viu isso daí. Isso daí é um milagre de maravilha. Contudo, esse aqui que fez esse milagre é infalível. O Cristo que pode fazer e apaziguar a tua tempestade, Ele é infalível. Ele não falha, Ele não tarda, Ele não te desampara. Por isso que Ele nos assegurou: estou convosco todos os dias. Se é todos os dias, é no meio da bonança, é no meio da tempestade, é no meio da alegria, é no meio da tristeza. Homem e mulher de pouca fé, não se desespere, Ele está no barco. Verso de número 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gesarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Opa! Andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar com um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que apacentavam fugiram, indo à cidade, divulgaram todas essas coisas e os aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirassem dos seus termos. Poxa, Jesus fez um milagre e foi expulso da cidade. Que estranho, né? Reparou aqui? Eram dois endemoniados que davam trabalho, não deixava ninguém passar ali. Jesus chegou, fez o milagre, fez o exorcismo ali deles, porque Lucas vai falar que era uma legião, porque eram muitos. Jesus cura,
e é expulso da cidade. Mas o que estava acontecendo aqui? Por que Jesus foi expulso da cidade? Porque ele curou os endemoniados? Claro que não. Não foi por conta disso. Esses endemoniados aqui, eles estavam dando trabalho. E não era por causa da sua natureza. O próprio texto revela que eles eram possuídos. E Lucas vai narrar com mais detalhes de que eles quebravam as correntes e fugiam para os sepulcros. Eles faziam uma baderna, uma pessoa fora de si. Então Jesus chega lá e ele tem um encontro não com a pessoa física, mas um encontro direto com aqueles que o possuíam. Então os endemoniados rapidamente reconheceram o poder de Cristo, ao ponto de confessar primeiro do que os discípulos que Jesus era o Filho de Deus Altíssimo. Você crê em Jesus? Faz bem. Tiago vai falar: os demônios, além de crer, estremecem, porque é real. O poderio do Cristo é fora da nossa imaginação, porque os demônios que estavam causando males se sujeitou ao Cristo encarnado. E olha que Jesus não estava usando os seus atributos divinos, simplesmente como o Filho rogando ao Pai, e o Pai dando graça para ser feito. Então Jesus, em Lucas, vai perguntar quem eram eles. Eles vão responder que eram uma legião, e essa legião roga a ele que, se acaso ele fosse expulsá-los, que mandasse ele para os porcos, e Lucas vai falar que não mandasse eles para o abismo. Vamos ler lá em Lucas? Abre lá Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso de número 28. Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, e clamando-os, dizendo com grande voz: que tem dizer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saíssem daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não lhe mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E aí nós conhecemos a história, que os demônios entrou dentro dessa manada de porco, e essa manada de porco foi lá e se precipitou dentro de cima de um abismo, e todos aqueles porcos morreram. Dois pontos interessantes. O que é que tem no abismo que fez um demônio rogar não ser lançado para lá? Outro ponto interessante: quando Cristo voltar em glória e dar início ao milênio, Apocalipse vai nos informar que Satanás será lançado no abismo e ficará preso no abismo por 1000 anos. E o que é que tem nesse abismo? Porque faz um demônio, tipo, me coloque em outro lugar, mas não me mande para lá. A definição de abismo aqui, tanto no grego quanto no hebraico, nas fontes que eu pesquisei, todos eles indicam uma ausência plena de tudo e de todos, só que sem o tormento, que é diferente do lago de fogo. O lago de fogo, ele é um lugar que não tem fim. Tem alguns estudiosos que interpretam, até mesmo, se eu não me falha a memória, acho que o Rafa vai até me saber melhor do que eu isso, que existe uma tradição judaica
que eles afirmam que a condenação não é eterna, ela é temporária, ela é como se fosse punitiva. É que nem se fosse uma prisão, passou-se o tempo da prisão, ele é absorvido e é levado então por um tipo de purgatório. Exatamente, é daí que surgiu a doutrina do purgatório. É uma doutrina judaica também, tá? Existe esse conceito. A condenação eterna, ela é eterna, ela não tem fim. O lago de fogo, Jesus descreve como ranger de dentes, aonde o fogo nunca se apaga. Então quer dizer que é eterno, um lugar que não tem fim, não tem tempo. Contudo, tem alguma manifestação. Agora, o abismo, eu descrevi assim, ó, o abismo é em lugar nenhum, na ausência de todos. Por quê? Qual é o maior castigo que nós podemos ter? Que a humanidade pode ter? Exatamente, o desprezo. E a ausência do Criador é o pior castigo da humanidade. Quando, nossa, não vai dar tempo de eu explicar tudo. Mas quando a igreja, quando João escreve a carta para a igreja de Pérgamo, se não me falha a memória, de Sardes não, Tiatira, ele fala o seguinte: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, porém se não se arrependeres, eu te colocarei numa cama. Aí por muitos anos foi interpretado, e eu já vi essa interpretação por gente grande, e eu já não concordo mais com ela, que naquele texto os intérpretes apontam que se eu não me arrependo, Deus vai lá e me coloca numa cama, simbolicamente a enfermidade, que é um leito, que é um lugar de enfermidade. Não sei se vocês já ouviram essa interpretação. Deus vai colocar você num leito, Deus vai te colocar numa cama. Você não quer se arrepender, Deus vai te colocar numa cama. Sempre apontando o quê? A enfermidade, sempre apontando a um tormento. Porém, olha só o contexto. O contexto é sobre Jezabel. E a Jezabel é matriarca do quê? Da prostituição. E aonde é feito o ato da prostituição? Na cama. Não é o símbolo da prostituição, não é a cama? Então o que Deus está querendo dizer? Não quer se arrepender da sua prostituição? Não tem problema, eu mesmo vou te colocar numa cama. Se lambuze. Quer se matar? Se mate. Agora não tem mais nada a ver comigo. Faça o que você quiser. Aí se você voltar lá em Romanos no capítulo 1, Paulo vai falar o seguinte: que Deus entregou eles às suas paixões, para que eles se destruam. Então o que eu entendo com isso? Que o maior castigo de Deus para a humanidade não é a repreensão, não é a enfermidade, não é o terremoto, não é o vento, mas o maior castigo de Deus para a humanidade ou para o indivíduo é ele abrir mão e deixar a pessoa fazer o que ela quer. Porque ela fazendo o que ela quer, condenação eterna. Porque o coração do homem é corrupto, é mau, é enganoso. Maldito o homem que confia no homem. O texto não está dizendo de eu confiar no Leandro, não está dizendo de eu não confiar no pastor Zé Franco, não é eu confiar em você, não é isso. Maldito o homem que confia no homem, na sua própria essência, na sua própria palavra, porque aos olhos do homem todos os caminhos é bom, mas o fim deles é morte. É morte. Então nós temos que entender isso, que Deus lança os espíritos em abismo, só que em sinal de inércia, de não atuação, de desprezo, de lugar inacessível, que nem a presença do Criador manifesta. Porque tem lugar que a presença de Deus não se manifesta. Deus está no centro de Macumba? Claro que está. Ele não é onipresente?
Ele está em todos os lugares. O salmista disse: se eu descer lá embaixo, Ele está. Se eu subir lá em cima, Ele está. Então a ideia não é lugar físico, mas existe uma grande diferença. A manifestação dele é aonde? É aonde estão os santos. Quer dizer que eu sou mais santo do que eles? Não, mas a igreja é santa. Eu não sou mais santo que ninguém, mas a igreja é santa. E quem é a igreja? Todos nós somos a igreja. Esse quadrado aqui não é a igreja, esse quadrado aqui abriga a igreja. Esse quadrado aqui é um lugar, uma bênção que Deus nos deu, para que nós não precisamos ficar à deriva, ao arrebento. Deus nos deu esse lugar para que a igreja se reúna. A tua palavra aqui dentro não é menos poderosa do que lá fora. Tem gente que fala assim: eu não vou jurar porque eu jurei dentro da igreja. Mas o teu juramento aqui dentro vale mais do que lá fora? Você é um hipócrita. A tua fidelidade é mais aqui do que lá fora? Você é um hipócrita. É um ator, é uma atriz, é um encenante. Está caminhando para esse abismo aqui. E na verdade é pior do que esse abismo, né? Porque o lago de fogo tem então a condenação, o tormento, e aí entra uma parte consciente. Nós poderíamos ir muito longe aí, mas o curioso é dessa parte, tá bom? Deu para entender mais ou menos o abismo? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar outras interpretações, tá? Essa daqui é o que eu gosto e o que eu acho bem cabível. Temos mais textos que apontam para isso? Temos, mas ia ficar muito longe aqui para eu encerrar, porque eu quero terminar o capítulo 8 agora, nesse exato momento. E por que Jesus permitiu eles para os porcos? E por que a cidade expulsou Jesus? Esse povo aqui criava esses porcos não para o povo judeu, mas eles criavam esses porcos para os romanos. Só que os seus criadores eram judeus. Os criadores dos porcos eram judeus. Só que os porcos que eram criados não eram necessariamente para judeus, mas era assim para o Império Romano. Você já viu já aquele porquinho bonitinho com uma maçã na boca, o rabinho enroladinho em cima de uma taça, que é aquele leitãozinho, aqueles porquinhos bonitinhos? Segundo alguns historiadores, era esse tipo de porco que era criado ali. E esses porcos aqui, eles iam direto para a mesa dos imperadores, na mesa da alta sociedade. Além de ter causado um grande estrago financeiro para aquele pessoal, eles colocaram os olhos de Roma também para aquele vilarejo. Sendo assim, imagine você no lugar deles. Vocês iam lá abraçar Jesus? Oh Jesus, o Senhor matou todos os nossos porcos, mas obrigado por ter livrado aquele homem endemoniado do demônio. Vocês iam falar isso? Porque falar deles é fácil, mas se colocar no lugar, fica um pouquinho mais complicado. Talvez eu e você faríamos a mesma coisa. Só que nós temos que entender uma coisa bem séria. O que Jesus tem que fazer, Ele vai fazer. Ele não vai respeitar se você é bonzinho, se você é dizimista, se você é ofertante. Se Ele tiver que te mandar uma luta, permitir uma luta, Ele não vai respeitar a tua santidade. Não vem com essa não. Jesus não tem um respeito humano. Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E se eu e você não concordarmos com Ele, o problema é nosso. O problema não é dele. Não é Ele que é o nosso serviçal, é nós que somos servos dele, e servos com alegria, mesmo sabendo das nossas dificuldades que passaremos, ainda vamos passar pela prova, dando glória a Deus, como disse o saudoso irmão Lázaro. Então nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deu para entender? Encerramos então o capítulo de número 8, e semana que vem nós vamos entrar no capítulo de número 9. A partir do capítulo de número 9, nós vamos ter que começar a andar um pouquinho em alguns textos dos outros evangelhos,
para ficar mais fácil a compreensão, tá? Se eu explico só Mateus do jeito que está aqui, sem usar Lucas, talvez fica coxo, né? Então nós aproveitando os outros evangelhos, nós vamos completando mais ainda as informações. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então amanhã, ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. No sábado, ceia do Senhor, tá bom? Santa Ceia, não deixem de ir, se esforcem para estar lá na nossa sede a partir das 19 horas. Domingo, reunião com todos os obreiros e liderança. Não deixem de ir, que vamos ter assuntos muito importantes a ser tratados. No domingo à noite, um culto glorioso da família. Segunda e terça, isso é importante, segunda e terça, nós teremos um seminário, tá, a respeito das finanças, que será lá na sede. Tenho ainda livros para os irmãos que desejam adquirir, tá? Quem não comprou ele 2 vezes, agora infelizmente vai ter que pagar ele de uma vez só. É R$40. Nossa, pastor, R$40 no livro. Irmãos, eu já comprei livro já por mais de R$500. Tá? Eu tenho um livro lá em casa lá que tem um valor meio alto aí, Bíblia também, e não é perdido. Pastor, vai ser só para quem comprou o livro? Não vou enganar ninguém. Tem pastor que fala, não, tem que comprar, e depois no último momento vai lá e fala, não, está liberado. Não, está liberado. Pode todos participar, tá? Pode todos participar, mas eu impulsiono você, eu lhe oriento. Se puder, compre o livro, porque você vai ter o conteúdo do livro, vai ter o conteúdo da palestra e você vai ser enriquecido. Pastor, eu não sou dizimista, é para você esse seminário. Pastor, eu não entendo o que é ser dizimista, mas desejo ser. É para você esse seminário. Pastor, eu já sou dizimista, é para você esse seminário, tá? Então vai ser um seminário voltado a isso, com bases bíblicas, interpretações, vai poder perguntar, vai poder questionar, tá? Eu não concordo, então vai lá pelo menos entender o que é que não concorda, o que é dízimo, o que é oferta. Isso daí é muito bem. Tem muito entre nós que não prospera porque não segue princípios, tá? Princípios é princípios. Quebrou princípios, quebra também um monte de coisas aí. Tá bom? Então, meus irmãos, quem quiser, me procure ali, eu procuro o Arthur, já adquiri o livro. Eu queria muito que todos os obreiros fossem, tá? E se possível, comprasse o livro, para ter isso daí. Se possível, faça isso daí, tá? Porque vai ser muito bom, obreiro e liderança principalmente. Sendo assim, vamos colocar em pé? De obreiro tem que levar o kit crente lá que o pastor falou. Vai ter o almoço. Quem quiser almoçar no domingo, lá logo após a reunião de obreiros, leve seu kit crente, tá bom? Um refrigerante lá e uma carninha, e já fica lá com os irmãos lá para poder almoçar, tá bom? Quem puder, está mais do que convidado. Vamos orar aqui então? Senhor Jesus, ore por nós, rogue a Deus por nossas vidas.